Vítor, qual é o ponto de partida para a nova época depois de tudo o que aconteceu tão relevante nesta época? Porque esta época foi fantástica. Sim, para a nova época realmente pode ser definida neste momento o Futebol Clube do Porto tem mais necessidade e urgência em resolver o problema da sua equipa, porque começa mais cedo, tem logo no início um desafio absolutamente decisivo, que é conseguir entrar na fase de grupos da Champions. Tem um desafio muito, muito complicado, que o Futebol Clube do Porto teve um desafio muito difícil também, quando teve que ir buscar os jogadores que tinha emprestados, espalhados pelos mais diversos clubes europeus, para depois formar uma equipa. Mas, no entanto, esses jogadores conheciam a mística do clube, conheciam realmente aquela realidade muito própria do Futebol Clube do Porto, que dá ao jogador do Futebol Clube do Porto eu diria que às vezes até uma energia suplementar. Nós vimos realmente situações absolutamente, do meu ponto de vista, até quase intrigantes pela qualidade demonstrada. Por exemplo, um jogador como Marega, nós estávamos habituados a ver o Marega, vimos o Marega jogar no Marítimo, Guimarães. Esta última época do Marega é uma época verdadeiramente excepcional. Outros jogadores também tiveram grandes épocas, chegando de outros lados, portanto não se esperaria tanto desses jogadores. Neste momento a situação é um pouco diferente. A situação, o Futebol Clube do Porto tenta encontrar soluções de classe média, média-baixa, não pode evidentemente competir com os grandes clubes europeus, tenta fazer os possíveis, muito no futebol sul-americano, tenta encontrar ali algumas soluções para... Agora, é gente que pode... que dificilmente chega ao Futebol Clube do Porto e que vai imediatamente assumir aquela mística, aquela capacidade de diferença. É uma diferença muito relevante em relação a duas épocas. Verdadeiramente diferente. Portanto, levanta-se aqui um desafio enorme para o Sérgio Conceição, em primeiro lugar, mas que, do meu ponto de vista, poderá, eventualmente, ter bom resultado, porque normalmente o Futebol Clube do Porto escolhe com critério. Algumas vezes, verdade se diga, escolhe alguns com critério e outros numa lógica de quantidade que foi muitas vezes contraproducente. Julgo que não estará em condições de voltar a esses tempos de escolherem muita quantidade, para depois, inclusivamente, os jogadores que depois empresta por tudo o que é sítio, mas acho que o Futebol Clube do Porto tem realmente, à partida, é aquele que tem mais urgência em resolver o problema da sua equipa de futebol e tem um desafio muito complicado. O Sporting está neste momento na expectativa da venda de Bruno Fernandes. Em função dessa venda de Bruno Fernandes, o Sporting vai ser determinante para o futuro imediato. E ontem Sousa Sintra fez por baixar sem querer, obviamente. Sim, pois, eu acho que Sousa Sintra, aquela entrevista é também para quem lê um pouco das entrelinhas, percebe que a sua relação com o Frederico Varandas não está propriamente dos melhores dias. Mesmo para quem não lê nas entrelinhas, chega a essa conclusão. Porque tem ali realmente, eu sou particular, eu até gosto do José Peseiro, mas evidentemente que é, digamos, manifestamente exagerado dizer-se que com o José Peseiro o Sporting teria sido campeão. Acho que é, não é justo. Acho que é um exagero, realmente. E que só se pode entender, não na lógica, um bocadinho na lógica portuguesa. As homenagens normalmente fazem-se contra alguém, e a homenagem a José Peseiro fez-se contra Frederico Varandas. Exatamente. E, portanto, depois, o Sporting está neste momento nessa posição, está a tentar perceber a dimensão da venda de Bruno Fernandes, mas de tão, digamos que, de tão notória essa necessidade do Sporting, penso que vai baixar o valor do próprio Bruno Fernandes em relação à muita qualidade que ele tem, mas é em função disso que o Sporting vai procurar partir para o futuro, para tentar perceber onde é que pode chegar, o que é que pode comprar, o que é que pode ter. Daquilo que temos ouvido, inclusivamente aos responsáveis do Sporting... Deixa-me só dizer, desculpa, sem Bruno Fernandes o Sporting será diferente. Não pode ser só substituir Bruno Fernandes por Fernandes Bruno. Sim. Não, tem que ser uma lógica diferente.
Mas a ideia que fica é que o dinheiro que gerar a transferência do Bruno Fernandes já terá destino, porque há mais buracos para tapar do que propriamente a equipa de futebol. Bom, mas o Sporting terá que pensar que, em si, o Sporting tem que pensar que tem que ter vida para além do Bruno Fernandes. Para além do orçamento. Tem que encontrar, além do déficit, tem que ter alguma vida. Porque, caso contrário, entra, portanto, isto no futebol, se não tiver esse cuidado, não tiver, portanto, a noção do equilíbrio que precisará de ter, evidentemente que só pode definhar, não é? Portanto, não é isso que se pretende. Pretende-se, evidentemente, com menos dinheiro, encontrar algumas soluções para lugares que são lugares importantes na equipa e criar condições para fazer uma equipa para se desenvolver. Vamos lá ver. Sejamos claros, quer dizer, não é preciso uma equipa de muitos e muitos milhões para ser altamente competitiva no futebol português. É verdade. Não me parece que seja necessário. É preciso ser muito rigoroso, é preciso ter critério, é preciso ter algum sentido estratégico, mas não me parece que seja só com milhões para a frente, que evidentemente se tiver muitos, mas muitos milhões, dificilmente erra. Mas é possível acertar também com menos milhões. Mas também já vimos equipas incríveis claudicarem, não é? Sim, sim, evidente. O Sporting tem que ter cuidado, está numa fase em que terá necessariamente cuidado, porque esta equipa era muito assente realmente em todo o tipo de movimentação, criatividade e, sobretudo, liderança do Bruno Fernandes. Estamos a esquecer uma coisa só. E quantos gols é que ele marcou? Pois, não tem preço. Não só. O médio a marcar tantos golos é realmente muito difícil. É muito difícil. Depois, por fim, temos o Benfica, que provavelmente estará à espera. Não se sabe ainda o que é que vai acontecer em relação a Ruben Dias, porque as últimas notícias, portanto, podem dar aquilo que eu poderia chamar um tsunami nos centrais que existem no futebol europeu. Vão começar porque estas coisas têm um efeito dominó. Cai um, depois aquele que perdeu o jogador precisa de comprar um central, depois vai comprar ao outro lado e assim sucessivamente. E, portanto, dificilmente não tocará a uma... Porque me parece absolutamente claro que o valor da cláusula de rescisão de Ruben Dias não é elevado, não é exagerada claramente em relação ao seu próprio valor, ao valor do jogador. Pelo contrário, passa-se com Ruben Dias um pouco aquilo que acontece com Bruno Fernandes. Ruben Dias conseguiu tornar-se um líder na equipa do Benfica, é um líder, portanto, que primeiro na defesa, claramente um líder naquela defesa, e depois um líder na própria equipa, sendo um jovem. Isso demonstra, portanto, enfim, a sua atitude, o seu caráter, a sua personalidade, para além da qualidade como jogador. Mas é a partir daí também da saída, eventualmente, portanto, de Ruben Dias e da certeza da saída de João Félix, que essa já não agora, me parece... Embora Jonas também sai. E Jonas também sai. Jonas, evidentemente, também sai. E teve importância neste título. Até, eu não sei porque o Jonas teve... A dinâmica da equipa, talvez. Falava-se muito da importância também, portanto, de alguns jogadores que estiveram, evidentemente, em momentos do Benfica. Por exemplo, o Moser foi um jogador que se falava que era muito importante no balneário, que conseguia, portanto, ser um líder mesmo para além de ser um jogador. Fala-se, portanto, realmente na importância que Jonas teve esta época, mesmo não sendo titular do Benfica. E realmente, e também há que dizer, em determinados momentos, mesmo quando entrava, quando jogava, muitas vezes não é só a marcar golos que realmente se manifesta a qualidade de um jogador. Não, Jonas... Nas tantas, o Benfica tem que contratar, parece que já está contratado, que é o Raul de Tomar, mas saindo o Jonas tem necessidade de contratar. Estará contratado, mas está por acertar o valor. Agora precisará mais um. É uma coisa. Sim, precisará mais um. Mais um de grande qualidade para não ficar a perder em relação ao binómio Jonas-João Félix. E resta saber que tipo de jogador ponta de lança. Como? E Grimaldo. E Grimaldo também poderá, eventualmente pode sair, não sei se sairá. Mas Grimaldo é um jogador importante, muito influente, é um jogador que tem... Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de velocidade. Mas de qualquer maneira, o Benfica seria, penso eu, que será provavelmente dos três, o desafio não é menor, mas tem que ter um critério a que não está habituado a ter. Ou seja, o Benfica normalmente não tem bons critérios na aquisição no início de cada época. Conseguiu resolver bem este problema, que era um problema evidente cedo, com os jovens jogadores que subiram, mas por uma razão especial. Bruno Lage conhecia-os muito bem.
estava habituado a trabalhar com eles. Eu acho que esse é o ponto fundamental, mais positivo para o Benfica na próxima época. Sim, está habituado a trabalhar com estes jogadores, com estes jovens, evidentmente. Dá uma grande estabilidade. Eu não sei se o Futebol Clube do Porto vai ter essa capacidade. É diferente. É diferente. Mas o Futebol Clube do Porto teve resultados fantásticos. Jovens jogadores. E vai ter que usar esse recurso. Com a vitória na Youth League teve grande vantagem. Penso que vai ter que utilizar esse recurso também dentro de um determinado, enfim, do estilo possível do Sérgio Conceição, que não é muito para aí virado. Tenho muitas dúvidas. Não é muito para aí virado. Mas vai ter que não é hipótese. Há um ponto curioso neste mercado de transferências, que aliás ainda não começou formalmente, não é? De 1 de julho, verdadeiramente. Não, já pode. Já pode fazer as tripleias todas. Já. Okay. 1 de junho. Que é... Eu percebo hoje, basta... Há muitos intervenientes neste jogo de compras e vendas, ou seja, não é? E portanto basta lançar uma faíscazinha e é notícia, e os jornais e a comunicação social faz o seu papel, não é? Portanto, não e há muita contra-informação. Mas, exatamente... há um ponto que eu noto uma grande diferença no Futebol Clube do Porto, que era talvez dos traços mais distintivos no defesa face, por exemplo, ao Benfica e ao Sporting. Não é? Era controlar a informação, não é? Exatamente. E é que só se sabia de uma transferência quando estava concretizada. E agora é exatamente o contrário, quer dizer, todos os dias... Há um desnorte, salvo seja, não é? Porque é no norte. Salvo seja, realmente. Há um desnorte, ou um sul, se quiser, nesta nova prática do Porto, a que nós não estávamos habituados. E não sei o que isso significa, nem tenho de saber, não é? Mas é de algum modo relevante. Quanto ao Benfica... eu acho que há aspectos que de algum modo não é que me estejam a preocupar. Pronto, o João Félix saiu ou vai sair, tudo bem, o Benfica tem de facto um valor supersónico. Mas, António, o João Félix sai, o Jonas, imagino que acaba a carreira. E penso, por hipótese, que o Ruben Dias e o Grimaldo também acabam por bater-lhes as cláusulas e também saem. Mas fez, enfim, já não, o salve. É fim de carreira, vamos esperar, não é? Vai ser interessante. Vai ser uma época interessante. Mas já é muita gente. Já é muita gente. Vai ser uma época interessante. Eu já agora, a propósito das transferências do Benfica, eu não conheço, eu nem consigo fixar o nome, sinceramente, mas isso é já da minha idade, não é? Qual? Dois jogadores que foram do Sporting Braga para a Lazio por 27 milhões de euros. Sim. É o Bruno... Pedro qualquer coisa... Está a ver? Bruno... Ora bem, isto diz tudo, não é? É que são os jogadores, utilizando a palavra de há bocado do anonimato, são os jogadores anonimamente conhecidos, não é? Pois. Passo o paradoxo. Pois. Ou seja, é aquilo que a gente uma transferência, no programa. sim, uma transferência de 27 milhões do Sporting Braga para a Lazio. Provavelmente a Lazio ainda não pagou. Agora vamos ter a possibilidade de virem, até podem ser magníficos jogadores, e eu como benfiquista, se eles vierem, só quero isso, não é? Que sejam excelentes jogadores, por 20 milhões ou coisa assim. Acontece que o empresário é o mesmo da operação de João Félix, não é? Mas pode ser os acertos. Não sei se é uma mera coincidência ou não, mas é uma questão que eu gostaria. Será uma estranha coincidência. Desenvolvimentos. Seria uma estranha coincidência. Mais cristalinos ao longo das próximas semanas. Acerta daqui, a para dali. Claro, uma conta corrente. O António falou no Roberto, no Oblak, no. O Roberto, afinal, era do Atlético de Madrid, depois foi verificado. Não era do Saragossa. Foi para o Saragossa, mas o negócio foi para o Atlético de Madrid. Mas isso é uma opção que os clubes fazem. Eu, por exemplo, sou apologista que nenhum clube deve ficar refém apenas de um empresário. Pois. Deve trabalhar com eles. Enfim. Embora acho que o Benfica tem muito foi muito retribuído com esta hegemonia deste empresário. Mas eu estou-me a lembrar do Manel Barbosa, que uma vez